A teoria de jogos é um ramo da matemática que serviu como base para a estratégia evolutivamente estável. Este ramo fala sobre as interações estratégicas entre os jogadores, no nosso caso, entre os animais. Na teoria de jogos, uma estratégia evolutivamente estável, ou EEE, é uma estratégia que, se for adotada por uma população, não pode ser substituída ou invadida por qualquer outra estratégia inimiga. A estratégia evolutivamente estável é importante para a teoria da evolução. Este tipo de estratégias tem sido consistentemente usado pelos animais e tem como objetivo garantir a continuação das suas espécies. Quanto melhor é uma estratégia, mais esta é usada pelos diferentes animais, tornando-se comum no ecossistema. Para ser evolutivamente estável, é essencial que a estratégia seja eficaz contra si mesma. A análise destas estratégias é importante para percebermos melhor os animais, tanto na maneira como se comportam e cooperam entre si, como para explicar as diferentes proporções entre machos e fêmeas em diferentes espécies. Estes comportamentos e diferenças numéricas entre sexos podem ser explicados por assegurarem a continuação da espécie de forma mais eficaz. Um exemplo hipotético seria uma espécie de lagartos que, tendo um número de machos mais elevado do que de fêmeas, consegue assegurar mais facilmente a continuação da sua espécie. Seria, portanto, uma estratégia evolutivamente estável. John Maynard Smith foi um professor especializado em genética e teoria evolucionária, conhecido por utilizar a teoria dos jogos como ferramenta para explicar certos fenómenos evolucionários. Um dos exemplos mais conhecidos de John Smith é o das estratégias Falcão e Pombo. Suponhamos que existem apenas dois tipos de estratégia de luta em uma população. A do Falcão, que lutam sempre de forma mais dura e agressiva possível e só se retiram de combate quando seriamente feridos, e a do Pombo, que se limitam a fazer ameaças convencionais sem ferir o adversário. Se um falcão luta contra um pombo, o pombo foge e logo, em princípio, não é ferido. Se um falcão luta contra outro falcão, o combate continua até que um saia altamente ferido ou morto. Se um pombo se encontra com outro pombo, ninguém sai seriamente magoado. Eles ameaçam-se um ao outro durante bastante tempo, até que um se canse ou decide não importunar mais o outro. Para uma melhor visualização e entendimento, pode-se atribuir pontos aos concorrentes. Por exemplo, por cada disputa, 50 pontos no caso de vitória, 0 para uma derrota, menos 100 por ter sido gravemente ferido e menos 10 por ter desperdiçado tempo em combate longo. Podemos pensar nesses pontos da seguinte forma: a espécie com maior quantidade de pontos por encontro está, por lógica, mais apta a prosperar. Um indivíduo que obtenha uma pontuação alta, consistentemente, é um indivíduo que garante a sobrevivência da sua espécie. O importante aqui não é saber se os falcões ganham confrontos diretos contra pombos, pois a resposta óbvia é que os falcões ganham sempre. Porém, resta saber se o falcão e o pombo são estratégias evolucionarmente equilibradas. Como será demonstrado a seguir, nenhuma das duas estratégias, sozinhas, falcão ou pombo, é uma EEE, e por isso não é de esperar que evoluíssem. Para demonstrar isto, basta calcular o saldo médio obtido por cada uma das estratégias em combate. Vamos supor que uma população é constituída apenas por pombos. Sempre que eles lutam, ninguém sai ferido. O vencedor ganha 50 pontos por ter ganho a luta e perde 10 por ter perdido muito tempo numa disputa longa. No final, este obtém 40 pontos. O perdedor é penalizado com menos 10 pontos por ter perdido tempo num combate. Em média, qualquer pombo pode esperar ganhar metade e perder metade das suas disputas. E, portanto, o saldo por combate é em média mais 15 pontos por disputa. Assim, os pombos, em princípio, vão prosperar. No entanto, surgindo um falcão nesta população só de pombos, as coisas mudam. Como a população só tem pombos e os falcões ganham sempre contra os mesmos, o saldo dos falcões vai ser sempre de 50 pontos por disputa. E com isso, ele desfrutaria de uma enorme vantagem sobre os pombos, cujo saldo é apenas de 15. Com essa vantagem, os genes do falcão espalhar-se-iam rapidamente pela população. No entanto, começando os falcões a serem mais comuns, um falcão já não pode ter a certeza se o seu próximo adversário é um pombo. O seu saldo vai baixar dos 50.
Se o seu novo adversário for outro falcão, um deles vai sair gravemente ferido da batalha, o que o leva a perder 100 pontos, enquanto que o vencedor fica com os 50. Como cada falcão pode esperar ganhar 50% das vezes, o seu lucro médio vai ser de menos 25 pontos. Agora, se considerarmos um único pombo numa população de falcões, ele nunca ganha, porém nunca sairá ferido, porque irá sempre evitar a luta, e com isso o seu saldo será 0 pontos. Como o ganho médio de um falcão é de menos 25, os genes do pombo irão de novo ficar em vantagem e aumentarão em frequência. Por isso, podemos concluir que estas estratégias não são evolutivamente estáveis, porque uma população de pombos pode ser invadida por um único falcão, tal como uma população de falcões pode ser invadida por um pombo. Estas constantes oscilações dentro das populações não precisam necessariamente de ocorrer. Há uma proporção entre falcões e pombos que é estável. No sistema de pontuações que usamos, a proporção estável, se calcularmos, será de 5 pombos por cada 7 falcões. Quando esta proporção for atingida, o saldo dos falcões será exatamente igual ao dos pombos. Portanto, a seleção natural não vai favorecer nenhum deles, obtendo-se assim um estado evolutivamente estável.